Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Apenas um Minuto. Se você ainda não é inscrito, convido você a estar se inscrevendo, identificando o nome escrito em vermelho abaixo deste vídeo. Surgiram 3 sininhos, toque no sininho do topo, tocou, muito obrigada. Você agora faz parte da família Apenas um Minuto. Hoje o nosso tema é um tema bastante forte e intrigante, mas eu senti o desejo no coração de falar acerca deste assunto. Trata-se do sentimento cruel da inveja. Vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 120, o verso 5 e o verso 6. Eu já tenho ele em memória. Vou citar para você. Pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em guerra. Você já vivenciou momentos, tempo como este? Você é uma pessoa pacífica, uma pessoa de paz, mas quando você abre a sua boca e incomoda alguém? Vamos entender um pouco sobre este assunto. Infelizmente, querido, querida, nós sabemos que vivemos em um mundo rodeado de pessoas com caráter variado. Existem pessoas que estão neste mundo, mas não aprenderam a viver ainda em sociedade e que elas buscam fazer o mal. Não é verdade? Existem pessoas que são invejosas. Nossa, que palavra tão dura, tão forte, mas que realmente existe. Existem pessoas que se incomodam conosco, até mesmo com a nossa forma de falar, de se expressar, se incomoda com a nossa presença, querem nos ver pelas costas. E quando estamos ausentes, essas pessoas maquinam o mal contra nós. É terrível isso, não é verdade? Mas existe. Encontramos pessoas assim no trabalho, encontramos pessoas assim na vizinhança, encontramos pessoas com este caráter, até mesmo dentro da igreja. Acontece isso, irmã? Sim, infelizmente. O princípio da inveja iniciou-se lá no céu. Foi um sentimento maligno que nasceu no coração do anjo de luz, Lúcifer. Ele invejou o trono de Deus e desejou no seu coração possuir o trono do eterno Deus. Então este sentimento, o primeiro pecado ocorrido, ele veio para a terra e ele se estendeu na humanidade, porque muitas das vezes as pessoas não vigiam e dão lugar ao diabo, porque este sentimento é um sentimento maligno. Eu citei para você o Salmo 120, o verso 5 e 6, mas eu quero falar de um tema baseado no livro baseado no livro de Daniel, no capítulo 6. Vamos pegar a nossa Bíblia? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Daniel. Eu costumo dizer que a Bíblia tem resposta para tudo. E no livro de Daniel, no capítulo 6, nós vemos aqui uma passagem que narra claramente este sentimento de inveja. Quem era Daniel? Daniel foi um dos moços escolhido pelo rei Dario para estar à sua frente, né, cuidando das coisas do rei. Ele, dentre mais 100, como a palavra do Senhor diz, 100 presidentes, né, 100 homens e mais 3 jovens, e ele era um desses 3 jovens. E ele se sobressaía em tudo que ele fazia.
e como que ele se sobressaísse, foi nascendo no coração dos demais o sentimento de inveja. E eles começaram a maquinar no seu coração o desejo de acabar, de aniquilar, de destruir com a vida de Daniel. Mas o que fazer contra uma pessoa em quem você não encontra ocasião, não encontra um defeito para que possa se apossar e destruir esta pessoa através desta falha, deste defeito? O que fazer? O que é que fazem os invejosos? Eles maquinam e inventam, criam, fantasiam e levam a outras pessoas para denigrir a pessoa que está sendo invejada por eles. Não é assim que ocorre? Foi assim que aconteceu com Daniel. Vamos ver o versículo, Daniel capítulo 6, e o versículo 4, que nos diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Eles não encontravam em Daniel culpa alguma, mas eles maquinaram, criaram meios para acusar Daniel. Ocorre que Daniel era um jovem muito dedicado às coisas de Deus. Daniel orava ao Senhor, seu Deus, 3 vezes ao dia. Ele tinha um hábito de buscar a presença de Deus. As pessoas não entendiam o segredo que havia em Daniel, mas Daniel, ele tinha comunhão com Deus. Observando a Daniel, esses homens, eles criaram em suas mentes um meio para destruir Daniel. Havia no reino leis, normas, as quais deviam ser cumpridas. E o versículo 6 diz: Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizer firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Observe que eu falei que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. E eles eles incentivaram ao rei a criar um edito que, no espaço de 30 dias, qualquer que buscasse a outro Deus, a não ser os deuses deles, que fossem lançados na cova dos leões. Muito triste isto, não é verdade? Mas é assim que age o invejoso. Ele fica maquinando, criando situação para nos prejudicar. Ocorre que o rei concordou com aquele edito, com aquela sugestão para ser formado, criado o edito. E foi criado este edito. Mas Daniel, ele tinha o hábito de orar ao Senhor. A Bíblia não diz se Daniel foi sabedor de imediato deste edito, mas ele continuou a orar a Deus. E estes homens ficaram a observar a estreita, buscando a ocasião, uma oportunidade para poder ver Daniel orando e assim poder entregá-lo ao rei. E foi assim que aconteceu. Eles, quando encontraram Daniel a orar,
eles foram até o rei e falaram ao rei que Daniel tinha quebrado, né? Ele tinha burlado ali aquela lei. E Daniel foi achado em falta, porque o rei não podia, por mais que ele quisesse, ele não podia revogar uma lei a qual ele já havia assinado. E Daniel foi lançado na cova dos leões, para que os leões famintos o viessem a tragar. Mas o rei passou a noite em jejum e oração, clamando ao Deus de Daniel pela vida de Daniel, pois ele amava Daniel. Ele desejava no seu coração colocar Daniel sobre destaque no seu reino. E aqueles homens instigaram o rei, foi criado esta lei e Daniel lançado na cova dos leões. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, o rei esteve lá e encontrou Daniel com vida e fez um novo edito que ninguém poderia mais curvar-se a outro Deus, buscar a outros deuses que não fosse o Deus único, o Deus de Daniel. E Daniel foi exaltado. Você sabe o que aconteceu com aqueles homens? Aqueles homens armaram a forca, mas foram eles que foram enforcados. Aqueles homens criaram esta situação, mas foram eles que foram lançados na cova dos leões e tragados pelos leões. O resumo desta palavra é que este sentimento maligno não há proveito algum para quem se alimenta dele. Este sentimento de inveja, infelizmente, traz maldição para a vida de quem o tem. Nós não devemos guardar sentimentos maus contra o nosso próximo. Devemos alimentar o sentimento e o desejo no coração de ver o nosso próximo bem, não agir de maneira a qual venhamos prejudicar ao próximo. Daniel, ele foi exaltado por Deus, porque ele era fiel ao seu Deus. E aqueles homens tiveram as suas vidas ceifadas pelo sentimento maligno da inveja. Que o Senhor nos guarde deste mal. Este mal, infelizmente, existe, mas que sejamos guardados e protegidos pelo Senhor, para nunca sermos atingidos de maneira a entrar na caverna. Levanta a tua cabeça, fica no teu lugar, pois tu estás no lugar da bênção. Tu foste chamado pelo Senhor para uma grande obra, e o Senhor, ele te escolheu e te ungiu, assim como fez com José. E José também incomodava seus irmãos, mas a promessa de Deus da vida de José se cumpriu. Suporte mais um pouco, fique no seu lugar, vigia o tempo todo contra os amigos invejosos e tão somente crer, confia, entrega ao Senhor, porque Deus, ele é contigo. Continua sendo esta pessoa que você é, pois você é especial para Deus. Amém? Deus te abençoe, fica conosco, um beijo no teu coração, se inscreve em nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esta mensagem, porque certamente alguém está precisando de ouvir.